Olá, a entrevista de hoje recebe o Dr. Alex Tafuri, urologista. Nós queremos contribuir com tudo aquilo que tem sido realizado no mês de novembro, campanhas de informação e de conscientização acerca da saúde masculina. Eu quero agradecer ao Dr. Alex, que tirou um pouco do seu tempo, vai estar contribuindo conosco, trazendo informações e contribuindo para a gente tirar algumas dúvidas. Dr. Alex Tafuri, o que é o Novembro Azul, que tem sido configurado como Novembro Azul para os médicos e para a medicina? Bom dia, pastor Davi. É um prazer estar aqui, podendo conversar com o senhor sabe disso. Então, o Novembro Azul ele é uma campanha de conscientização, né? A gente tem o Outubro Rosa, que é a conscientização a partir do câncer de mama, e orientando sobre prevenção, exames a serem realizados. E o Novembro Azul foi uma campanha para chamar a atenção em relação a um problema muito comum. É o câncer que mais acomete a população masculina, excetuando o câncer de pele, é o câncer de próstata. Mata muita gente em todos os países, no Brasil não é diferente. Então foi uma campanha bem bolada para conscientizar a população masculina da necessidade de realizar o exame de próstata e orientar sobre os riscos dessa doença, né? E tem dado muito certo. Desde a criação da campanha, a gente tem conseguido cada vez mais engajar os homens nessa campanha de busca, né, pelo diagnóstico e tratamento. E a cada ano a gente consegue mais e mais número de pacientes procurando urologista e, consequentemente, aumenta o número de diagnósticos precoces com maior chance de cura da doença, que é o câncer de próstata. Os sintomas, né? Essa daí é uma questão que fica assim meio no ar, né? Porque uns não entende bem a importância de estarem procurando o urologista, às vezes nesse sentido de detectar sintomas, porque tem situações que às vezes não tem sintomas. Como que é isso? O grande problema do câncer de próstata e que muita gente desconhece, no consultório a gente ouve isso toda vez, não sei em números, mas assim, uma quantidade considerável de pacientes, eles chegam ao consultório levados pela esposa, por exemplo. Você pergunta o que traz o paciente, qual que é o motivo da consulta, ele faz, vim porque a minha esposa me trouxe. E o câncer de próstata, ele não, na grande maioria das vezes, ele não dá sintoma algum. E quando chega a dar sintoma, é porque ele já está fora da próstata. Isso já está fora de possibilidade de cura da doença. Então, essa coisa do homem, de achar, eu não estou sentindo nada, eu não preciso ir no médico, principalmente no urologista. É um erro grave, porque se espera dar sintoma para procurar o urologista, provavelmente ele não vai ter mais chance de cura da doença. Da importância da campanha do Novembro Azul, que a gente chama de prevenção, na verdade, é uma busca por um diagnóstico precoce, né? Essa busca é feita através do PSA, que é um exame de sangue, que é uma proteína produzida especificamente pela próstata. Ele não altera só nos casos de câncer de próstata, em alguns casos de doença benigna de crescimento pode alterar também, daí a importância de procurar o médico para fazer essa distinção. E o toque. O toque ele é importante porque cerca de 20% dos casos de câncer de próstata confirmados diagnóstico por biópsia de câncer de próstata, o PSA é normal. O diagnóstico é feito apenas pelo toque. Então, o recomendado para essa tentativa de diagnóstico precoce é a partir dos 50 anos para a população masculina em geral, aqueles que não são grupo de risco, começar a fazer o PSA e o toque sempre. E para aqueles que são grupo de risco, e os dois grupos de risco conhecidos para câncer de próstata, são aqueles de raça negra, sabidamente eles têm mais risco para câncer de próstata, e quem tem história na família, parente de primeiro grau com câncer de próstata. Esses a gente começa a partir dos 45 anos de idade, também com o PSA e o toque. Fazendo os dois exames, a chance de ter um problema e passar desapercebido é muito pequena. Se o diagnóstico é precoce, você consegue fazer o diagnóstico no início, porque o câncer de próstata ele é de crescimento lento. É uma doença de crescimento lento. Então, se você consegue fazer um diagnóstico precoce, a chance de cura da doença é muito grande. Hoje a gente dispõe de uma série de tratamentos cada vez mais modernos,
e o homem tem uma vida praticamente normal, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre tratamento, mas a ideia então do Novembro Azul é tentar atrair cada vez mais homens para a importância de procurar o urologista, de realizar os exames e tentar fazer um diagnóstico precoce para que a gente não perca vidas jovens, né, que poderiam ser curadas com tranquilidade. Muito bem, está aí ouvindo o Dr. Alex trazendo uma contribuição para essa consciência de cuidado da saúde masculina. É importante nós considerarmos que ele fala da mulher sempre conduzindo o esposo. É importante nós desconstruirmos esse padrão de resistência que o homem tem de ir ao médico e procurar o urologista, né? Como que é feito realmente o tratamento, né? Algumas pessoas também que às vezes precisam se submeter à cirurgia da próstata, às vezes elas ficam com um certo temor. O que pode acontecer a partir de uma cirurgia? Então, o tratamento do câncer de próstata, ele pode ser feito através de cirurgia, que é a retirada da próstata toda, pode ser feito através de radioterapia, e às vezes os dois combinados. Existe uma outra modalidade de tratamento de câncer de próstata, que é a bracterapia, mas que os índices de recidiva com bracterapia eles são bem superiores aos de radioterapia e cirurgia. Então, não é um tratamento que, basicamente, eu considere quando eu estou com um paciente com esse diagnóstico na minha frente. Geralmente, eu ofereço ou cirurgia ou radioterapia, dependendo de vários fatores, valor de PSA, o grau do Gleason, que é o grau do tumor, a biópsia, alguns exames de estadiamento, idade do paciente é muito importante, né? Paciente com idade e comorbidades para passar por uma cirurgia, se for um paciente que tem muito fator de risco, diabetes, hipertensão, a gente acaba optando pela radioterapia, que é um tratamento menos agressivo, né? Mas com certeza, paciente jovem, com poucas comorbidades, o tratamento de escolha é a cirurgia, a retirada toda da próstata, e a gente tem ganhado cada vez mais precisão nesse tipo de tratamento com o advento das novas modalidades cirúrgicas. Antigamente era feita cirurgia aberta, depois passou a ser feita a cirurgia laparoscópica, que é aquela cirurgia da câmara, que a gente passa os trocados dentro da barriga. E agora a gente tem a cirurgia robótica, que a precisão eu não sei se alguém já teve a oportunidade de ver, um robô ele descasca uma uva com perfeição, sem tirar um pedacinho da uva sequer, sai só a casca. Então é uma precisão milimétrica. Isso aumenta muito o sucesso da cirurgia em relação às comorbidades pós-operatórias, né? Que o homem tem medo quando vai fazer um tratamento de próstata, que é a impotência, né? A disfunção erétil, e a incontinência urinária, que são duas causas não chamo de complicação, mas que são sequelas do tratamento com a intenção de curar a doença. Quando a gente fala em um tratamento oncológico, o primeiro objetivo, claro, é ficar livre da doença, né? Isso implica em algumas sequelas pós-operatórias, porque os nervos, por exemplo, os nervos erigentes, são os nervos responsáveis pela ereção, eles passam ao lado da próstata. E a simples manipulação, você não precisa ter nem lesão, a simples manipulação do nervo, ela pode levar a uma sequela definitiva, uma disfunção erétil definitiva, aquilo não funciona mais. E para o homem isso é muito importante, né? Então, a gente, com essas novas modalidades de tratamento, tanto a cirurgia laparoscópica quanto a robótica, a gente tem diminuído muito essas sequelas no pós-operatório. Então, para o paciente, isso é um ganho gigantesco, né? A gente sabe que agora tem 2 hospitais que foram comprados recentemente aqui em Cuiabá por grupos de fora, com a intenção de trazer robô para Cuiabá. Isso não deve demorar a chegar, e para a população é uma notícia muito boa. Os tratamentos tendem a ser cada vez melhores com menos sequelas, né? Como eu disse, quando o diagnóstico é precoce, a chance de cura é muito grande. Se a gente consegue curar e deixando o mínimo de sequela possível, é um mundo ideal, né? Num tratamento, principalmente um tratamento oncológico. Muito bem. Muito bom saber que Cuiabá está melhorando, né? Investimento
na tecnologia, avanço no cuidado da saúde do povo cuiabano, varzea-grandense. É interessante também a gente pensar que isso envolve a mente, a saúde, lidar com a saúde, ainda mais o homem, passar pelo urologista e também às vezes ter que se submeter à cirurgia. Como que o senhor percebe o paciente mentalmente lidando com tudo isso, doutor? O diagnóstico de um câncer, por exemplo, é uma notícia traumática, né? O paciente, quando recebe um diagnóstico desse, existem várias reações. Existe a negação, por exemplo, tem paciente que tende a negar a doença, outros se recluem, né? Não querem comentar a respeito da doença e tal, mas é sempre um trauma, é difícil trabalhar isso aí, né? O ideal, quando a gente fala em doença oncológica, cirurgia de diagnóstico de câncer, por exemplo, é sempre um tratamento multidisciplinar, né? Seria ideal, além do médico que está acompanhando o paciente, alguns precisam de acompanhamento psicológico, né? A família é muito importante nesse contexto, né? Quando a família dá o suporte que o paciente precisa, coloca o paciente para cima, não, vai dar certo, trabalhar sempre o lado positivo, e o paciente tem esse lado positivo, a gente consegue claramente identificar a diferença de resultados do tratamento. O paciente que é positivo, que a família dá o suporte e tal, ele tem uma evolução geralmente muito favorável, muito favorável. Aquele paciente que é mais pessimista, que já fica para baixo com o diagnóstico, que a família já não ajuda muito e tal, esse paciente tende a ter um resultado muito pior. Então, o psicológico quase 50% do tratamento é o psicológico. Se o paciente está bem, está com a cabeça boa, a coisa tende a evoluir bem. E se o paciente não consegue receber muito bem aquela notícia e tal, é mais difícil você conduzir. A gente vê até em resultados pós-cirúrgicos, por exemplo, o paciente positivo ele tem alta mais precoce, tem menos complicações, e o paciente mais negativo ele já demora um pouco mais para ter alta, tende a ter mais complicações. Então o psicológico é muito importante, igual eu falei, quase 50% do sucesso do tratamento. Muito bem. Talvez você está nos ouvindo e está passando por esse momento na sua vida. 3 coisas que são fundamentais na vida: fé, esperança e amor. O amor da família, o amor a você mesmo, né, nessa situação, e também ter esperança, né, de superação, de cura, e a fé, acima de tudo, é a consciência de que Deus está com você. Doutor Alex, urologia, o que trata essa especialização? Porque essa especialidade, as pessoas quando pensam no urologista, às vezes tem uma visão muito reducionista da ação desse especialista. Eu queria que o senhor compartilhasse conosco o que faz um urologista. Pastor Davi, isso é uma verdade. Muitas pessoas chegam ainda ao consultório achando que, às vezes se espantam, achando que o urologista só trata homem. Aí eu vi uma mulher no consultório de urologista, mas o que uma mulher está fazendo no consultório de urologista? Muita gente ainda não sabe. A especialidade é uma especialidade ampla, né? É uma especialidade clínica cirúrgica, então a gente tem muitas coisas clínicas de consultório e muitas coisas cirúrgicas. O urologista trata basicamente o sistema geniturinário, tanto masculino quanto feminino. Então, as patologias oncológicas, câncer de bexiga, câncer de rim, câncer de próstata, de ureter, isso são todos do urologista, né? Cálculo renal, quem trata cálculo renal é o urologista, cirúrgica e clínica. Incontinência urinária, por exemplo, na mulher, que é muito comum a partir da meia-idade, a mulher começar a ter perdas de urina, principalmente aos esforços, é o urologista quem trata também. Claro que isso às vezes é multidisciplinar, existe fisioterapia também para isso, tal, mas a cirurgia de incontinência basicamente é feita pelo urologista. Então, é isso, a gente trata homem, trata mulher e não precisa ter vergonha, não. Precisando, pode ir no consultório de urologista que a gente atende com carinho. Muito bem.
Estamos chegando ao fim dessa entrevista que visa trazer informação e contribuir com a conscientização da importância do homem investir na sua saúde. Eu gostaria que o Dr. Alex, na sua consideração final, desse um recadinho, quiser falar também onde atende. Quero lembrar você que hoje estou tendo o privilégio de entrevistar o Dr. Alex Tafuri, que é também o meu médico particular, pessoal, sempre que precisei. Estive sendo extremamente bem atendido, um atendimento humano, um atendimento de alguém que está preocupado em cumprir a sua missão de cuidar das pessoas que o procuram. Então, eu recomendo que você precisar nessa área, na área de cuidado da saúde masculina, Dr. Alex é a minha recomendação pessoal como urologista. Obrigado, pastor Davi, pelas palavras. E, bom, eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui. Sempre que eu sou convidado a falar, principalmente sobre o Novembro Azul, eu venho com um prazer danado, porque a gente sabe que é uma oportunidade de estar arrebanhando mais homens para vir fazer o exame, saber da importância, dos riscos que é de não fazer, né, de ter um diagnóstico tardio, de repente não ter oportunidade de cura. Então, toda oportunidade que a gente tem, principalmente o senhor que atende um público muito grande, da gente poder estar levando essa mensagem da importância de fazer o exame, dos riscos que é a doença e da importância do homem também cuidar da saúde dele. A gente tem estatísticas aí que a mulher vive mais, provavelmente porque ela se preocupa mais com a saúde, ela tem menos vergonha de ir ao médico, ela procura mais. Então, acho que um dos motivos é esse. E o homem, como tende a procurar menos, acha que eu não estou sentindo nada, não tem nada, não preciso ir ao médico, geralmente vive menos, né? Então, se a pessoa conscientizar que ela precisa procurar mesmo sem estar sentindo nada, porque pode ter uma doença oculta ali, e não falo só do câncer de próstata, pode ter uma doença cardíaca que não está se manifestando, e às vezes quando manifesta já é morte súbita, o cara jogando uma partida de futebol cai duro lá, né? E isso aí, se o cara se conscientizar e começar a fazer o preventivo todo a partir dos 40 anos, visita o cardiologista uma vez por ano, vai no endócrino para saber como é que está a glicose, vai no urologista para ver a próstata, se tem algum outro problema que a gente pode, por exemplo, a andropausa, você consegue melhorar, até o sistema cardiovascular às vezes repõe testosterona, se tem indicação. Então, essa mensagem que eu gostaria que ficasse, da importância de procurar o médico antes que sinta qualquer coisa, de realmente fazer um preventivo, como se estivesse fazendo um investimento. Eu vou investir num imóvel, num carro, você está investindo na sua saúde, que é o bem mais precioso que a gente tem. Sem saúde a gente não é nada, né? Gostaria muito de agradecer o senhor pela oportunidade, o prazer de estar aqui com o senhor, com o pessoal da igreja que a gente tanto gosta. E se precisarem de mim, eu atendo no Centro Médico 1 do Hospital São Mateus, e atendo no IOSSE, que é o Instituto de Obesidade e Cirurgia, que fica no Jardim Itália. Quem precisar, vai ser um prazer, vou estar lá para atender. E é isso, a mensagem que eu queria deixar basicamente é essa. Você pode deixar o contato pessoal, tem um número? O do Hospital São Mateus, o telefone lá é o 3051-2222 e o do IOSSE é 3028-7000. Muito bem. O entrevista de hoje está chegando ao final, trabalhando com esse tema do Novembro Azul, contribuindo com a saúde, a conscientização da saúde do homem. Lembrando que a espiritualidade, a igreja, trabalha muito com a alma do homem, mas é importante lembrarmos que Deus, quando criou o homem, criou primeiramente o corpo. E lidar com uma espiritualidade saudável é conscientizar-nos de que precisamos cuidar do corpo, para que nós possamos ser alma vivente, continuar nos relacionando e de maneira saudável. Isso é muito mais agradável. Então, meu desejo é que você tenha saúde e que você vá bem.